boa noite, sejam bem-vindos ao Fé na Prática. Eu sou a Alessandra, nós somos a Catedral Metodista e é uma honra, um prazer poder estar aqui hoje compartilhando com você um pouquinho daquilo que nós temos vivido como igreja. E hoje é um dia muito especial, nós estamos fazendo um Fé na Prática especial, né? Temos nosso convidado, que é o nosso querido pastor Evander. Bem-vindo, pastor Evander, que bom tê-lo conosco, quanta honra receber o senhor no Fé na Prática. Ele está nos recebendo na casa dele, né? Muito obrigada, que bom. Pastor, nós vamos falando um pouquinho hoje sobre visão, chamado e propósito, né? Nós estamos aqui para compartilhar um pouquinho com você sobre esse tema muito interessante. E o pastor vai compartilhar um pouquinho da caminhada dele com a gente, né? À frente da nossa igreja, liderando a nossa igreja. E a gente vai começar falando um pouquinho sobre... ele está com a gente desde 2013, não é mesmo, pastor? Isso, Ale. Cheguei aqui fevereiro de 2013. Isso, fevereiro de 2013. Primeiro, dar as boas-vindas para todo mundo. Agradecer a Ale por vir aqui em casa e é uma honra receber você aqui na nossa casa. Esse programa, para mim, é muito especial. Todos os programas da igreja são especiais, mas esse é muito especial porque ele fala de um fundamento muito caro para nós. Sim. Que a fé sem obras é morta. A fé que não se traduz em prática, ela é vazia, né? E essa é um princípio muito importante para nós. Amém. E nós, falando em visão, pastor, nós temos uma visão, né? Uma convicção que nos motiva, né? Que nos faz avançar, né? Por detrás de tudo que acontece tem uma visão, né? Nós temos uma visão. Qual é a visão da nossa igreja, da Catedral Metodista, pastor? Então, Ali, a Catedral é uma igreja de 125 anos, né? Sim. Então, assim, eu posso dizer que, assim como a revelação que a gente tem de Deus, que ela é progressiva e a gente vai se percebendo Deus cada dia mais, a visão da igreja foi se transformando, se desenvolvendo ao longo do tempo. Nós chegamos em 2013 e, por volta de 2016, 2017... eu não sei precisar a data, nós assumimos uma declaração de visão. E qual é essa declaração de visão? Transformar a cidade de Petrópolis, né, fazendo discípulos, formando líderes e multiplicando células e igrejas, né, por toda a cidade. E eu acho que hoje a gente já precisa até rever essa visão, porque uma das coisas que aconteceu com a pandemia é que Deus tem nos levado a lugares muito além de Petrópolis. É verdade. Então, talvez a gente poderia assumir que nós queremos transformar a cidade, o país e as nações. A gente precisa ampliar esse conceito. Amém. Mas é essa a ideia de fazer diferença na nossa cidade. Amém. Ser uma igreja relevante. Exatamente. Né? Atuante na vida da cidade, né, pastor? E nós somos uma igreja também dirigida por propósitos, né? Nós vamos falar de propósito também. Nós acreditamos que quando nós estamos caminhando por propósitos, né, nós alcançamos o nosso alvo, né, a nossa visão, o nosso objetivo. E quais são os frutos, pastor, que a gente pretende alcançar e que a gente vai alcançar? Já temos alcançado até, né, nessa caminhada por propósito. Então, a declaração de visão, ela está muito alinhada aos propósitos, né? Para mim, há muitos propósitos, mas há dois grandes propósitos. O primeiro grande propósito da igreja é agradar a Deus. Amém. Então, ser uma igreja que alegra o coração de Deus. Ser uma igreja que traz alegria, que está alinhada com a palavra, que está... Então, de uma maneira sintética e simples, é agradar a Deus. Nós queremos agradar a Deus. Porque não adianta o muito fazer, o muito realizar, sem agradar a Deus. Então, e como é que a gente sabe se a gente está agradando a Deus? Se a gente consegue perceber os frutos da palavra na vida da igreja. Então, esse é um primeiro grande propósito da igreja. O segundo tem a ver com a vontade de Deus, tem muito a ver com o primeiro, que canalizar, manifestar a presença de Deus para as pessoas, desenvolvendo as pessoas ao máximo que elas podem ser. E isso assim, dá pano para manga, dá para a gente conversar muita coisa aqui, porque, de novo, o segundo propósito está muito relacionado com o primeiro, que é agradar a Deus, e o segundo é manifestar a Deus. E nesse manifestar de Deus, a gente toca as pessoas. E aí eu acho que eu falei de dois, mas a gente pode acrescentar um terceiro que está muito ligado, que é desenvolver as pessoas. Ou seja,
Através de um relacionamento profundo com Deus, você manifesta Ele ao mundo e você toca a vida das pessoas, transforma a vida das pessoas, desenvolve a vida das pessoas, mas não é a catedral que faz isso. É Deus agindo através de nós. Porque uma coisa que é muito clara para nós é que nós somos discípulos que acharam essa graça em Jesus, que um dia fomos tocados, que um dia fomos abençoados, que um dia fomos restaurados, que temos vivido essa experiência de chegar à presença de Deus e sermos aceitos por Ele. Então, a gente não está numa posição superior a ninguém, mas nós queremos compartilhar daquilo que a gente achou. Pastor, o senhor falou sobre desenvolver pessoas, né? E eu ia falar sobre isso também com o senhor. O que nós temos hoje, né? O que nós oferecemos como igreja, né? Que vai influenciar no crescimento, na caminhada, né? Desenvolver pessoas. O que a igreja hoje oferece, tem a oferecer? Então, Ali, me dá um tempinho para responder isso aí? Sim, com certeza. Porque, partindo da ideia de agradar a Deus e de manifestar a Deus, eu acho que uma primeira coisa que é fundamental nesse desenvolvimento de pessoas é ativar essa percepção espiritual. Porque a gente vive num mundo muito humanista, muito focado no fazer, e a igreja existe para manifestar Deus. Então, a primeira forma de desenvolver as pessoas é ativar nelas essa percepção espiritual de que Deus existe, que elas são capazes de Deus. Você que está me ouvindo, você é capaz de Deus, de se relacionar com Deus, de ouvir a voz de Deus, de ser tocado por Ele, de receber palavra, direção. Para nós, nenhum outro serviço da igreja é mais importante do que isso. Porque o ser humano não será pleno. Ele pode ter uma família legal, ele pode ter um trabalho legal, ele pode ter, sabe, muitas coisas boas, mas ele não será pleno se ele não se conectar com o seu Criador. Se ele não resgatar essa condição essencial de filho de Deus. Então, a igreja, e isso para nós não é religião, isso para nós é um estilo de vida. A gente acredita mesmo no amor de Deus, na graça de Deus, que me convida a ser filho, a relacionar com Ele, a caminhar com Ele. Então, essa é a primeira coisa. Nós pregamos a palavra, nós ensinamos as pessoas a orarem, nós ensinamos as pessoas a buscarem a face de Deus, a entender que não há classes de cristãos melhores ou piores, que Deus não tem neto, Deus tem filhos, que Deus convida você a se relacionar com Ele de maneira direta. Eu não sou melhor do que você porque sou pastor, a Lê não é melhor do que você porque está aqui apresentando o programa, porque é líder da igreja, né? Jesus nos deu acesso ao Pai. Ponto. Isso é extraordinário. Pelo menos na minha vida, e eu creio que na sua também, quando essa centelha de vida acendeu, com esse discernimento se abriu, tudo mudou. Porque não adianta a gente trabalhar todo o restante sem antes resgatar esse princípio. Então, a igreja vive, ora, trabalha incansavelmente para isso, para dizer que nós não estamos sozinhos nessa terra, nós não estamos sozinhos nessas lutas que vivemos. Então, isso, Ale, para mim é fundamental. Quer dizer, a primeira forma de cumprir o nosso propósito como igreja é fazer Deus conhecido, fazer o nome de Jesus conhecido. Não há nada mais nobre do que isso. E ninguém, a gente não pode delegar isso a outra pessoa, a outra instituição, a outra organização, embora Deus não dependa da igreja. Deus, a Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus, Deus fala com quem Ele quiser, como Ele quiser, mas Ele deu essa graça à igreja. A igreja existe para manifestar o amor de Deus. Mas o amor de Deus, ele é manifesto também através de atos concretos, de palavras, de sinais e de obras. O apóstolo Paulo vai dizer. Os sinais têm a ver com isso que eu falei, desse poder de Deus que transforma as pessoas. Mas de maneira de atividade, de recursos, de ações. Que ações são essas que a gente toma? Então, primeiro nós temos um senso de que a igreja é uma família. Então, nós trabalhamos de maneira muito, muito intensa para conectar as pessoas. Você sabe disso, não é? Você nos ajuda muito nisso, né? No nosso Ministério de Consolidação, já esteve aqui falando. A gente tem essa ideia de ajudar as pessoas a entender. Aí eu lembro da declaração de visão. Transformar a cidade como? Fazendo discípulos. Então, levando essas pessoas a crescer segundo a estatura de Jesus Cristo.
desenvolver na palavra, entender a palavra, aplicar a palavra. Essa semana mesmo, um discípulo na nossa célula deu um testemunho tão especial que o filho dele estava internado, muito enfermo, né, e ele sentiu de Deus que ele precisava ir lá em São Paulo orar por esse filho, pessoalmente. Ele é um novo convertido. E ele pegou um ônibus, saiu daqui, foi para São Paulo, entrou no quarto desse filho, pediu licença à esposa para poder orar com o filho, passou lá um tempo orando com o filho. O filho estava numa condição grave, grave mesmo, todo mundo preocupado. E, de repente, em horas, o menino teve uma melhora, assim, extraordinária. Acho que no dia seguinte, ou 2 dias depois, ele já estava de alta, e eu acho que ontem ou hoje ele já começou a trabalhar. Amém. Glória a Deus. Que lindo. Então, para mim, isso é a palavra de Deus se tornando prática. Prática, sim. Entende? Uhum. É a palavra de Deus se tornando prática. É ativando um discípulo de Jesus para aprender que a Bíblia diz, se pedir, Deus dá, Deus diz sim, Deus diz não, Deus diz espera, mas eu posso me mobilizar e me mover em Deus. Não é? Então, a gente vai desenvolver as pessoas também confrontando com a palavra de Deus, e, de novo, Ale, a gente não quer concorrer com ninguém, a gente sabe da nossa vocação, nós somos o povo da palavra. Mostrar que na palavra cura as minhas feridas, a palavra de Deus me leva a uma vida plena, e isso acontece muito através dos relacionamentos. Eu falei do senso de família, né? E aí as células entram para isso. As células ajudam as pessoas a perceber que elas não estão só, elas falam das suas dificuldades, elas falam das suas lutas. A palavra de Deus ajuda a gente a vencer. Numa dessas, semana retrasada, a nossa célula viveu um momento de acolher uma irmã que estava vivendo um luto. E no dia do luto, ela teve a oportunidade de abrir o coração dela, chorar com a gente. E nós sentimos com ela, orarmos com ela, dizer, você não está sozinha. São coisas simples, porque quando você olha para o Evangelho de Jesus, você não encontra uma estratégia rebuscada. Nós queremos ser uma igreja assim, simples, mas que envolve as pessoas, que as pessoas se sentem... então, a gente está aqui, né, ali aqui dirigindo, os meninos aqui ajudando na técnica, mas nós somos família. A gente está em casa. A gente é povo de Deus. Então, desenvolver esse senso de família é fundamental. Tem mais coisas, mas deixa eu deixar você falar, senão eu vou tomar. Eu ia falar sobre a célula. Nós tivemos um programa, né, que foi até o Fábio e a Márcia, que vieram compartilhar um pouco da experiência, da caminhada deles em célula, que foi muito rico, muito precioso também. E exatamente isso, né? Essa experiência, a gente só vive isso quando a gente está alinhado, né? Quando a gente abre o nosso coração para ser tratado, para estar alinhado, para receber, ter clareza do propósito, né? Enfim, eu ia fazer só um adendo do seu comentário, pastor. Sim, é isso mesmo, Ale, fica à vontade. Se deixar comigo, eu vou ficar falando aqui. Não, o senhor fica à vontade. Mas, assim, a gente acredita, de novo, que Deus tem plenitude. E aí um processo que é muito caro para a gente também é a formação de lideranças. Então, por isso que fazer discípulos, não é? Formar líderes, multiplicar células e igrejas. Então, por que formar líderes? Que tipo de liderança nós queremos formar? A gente acredita nos valores do reino. A gente acredita nos valores da palavra. E nós entendemos que cada pessoa tem um potencial a ser desenvolvido. E para nós, liderança não tem a ver com posto. Liderança não tem a ver com um cargo que eu ocupo, com uma atividade que eu faço, entre aspas, aqui dentro da igreja, como a gente gosta de dizer, porque a gente, durante muito tempo, situou a igreja no prédio. Enquanto, na verdade, a igreja está muito além de um prédio. O prédio é fantástico, é um lugar de celebração, é um lugar de reunião, mas a igreja está na vida, no trabalho, aonde eu vou todo dia. E quando eu digo que eu quero desenvolver lideranças, é porque eu quero que o nosso jovem que está na escola, que ele se sinta capaz de gerar influência, porque para nós liderança é influência. De gerar influência aonde ele está plantado. Nós vivemos uma experiência
que não foi aqui nessa igreja, mas eu fui missionário no Nordeste, e nós tínhamos ali na cidade, no sítio de Varjadas, que é perto da cidade de Passira, no Agreste Pernambucano, nós tínhamos uma igreja ali em Varjadas, e Varjadas era um lugar muito seco. A igreja tinha um poço de água e um dessalinizador, porque a água do subsolo também era salobra, era uma água salgada que imprópria para o uso. E aquela fonte de água era o único recurso das pessoas. E era uma área endêmica para barbeiro, porque a casa das pessoas era casa de pau a pique, feita de barro, bambu, essa coisa. Então, muita doença de Chagas. E um discípulo nosso, eu tinha sido pastor em Belo Horizonte, foi me visitar e foi visitar esse sítio. E ele chegou lá, ele era estudante de economia, ele ficou impactado com o que ele viu ali, o nível de pobreza, de escassez que as pessoas ali viviam. E ele voltou para a cidade dele, fez contato com um grupo chamado Habitat para a Humanidade, que tem um trabalho fantástico. E eu sei que esse moço, esse jovem, consciente do seu poder de gerar influência, conseguiu mobilizar o Habitat para ir lá para Varjadas. E eles construíram, eu não sei dizer quantas casas foram, eles foram para construir cisterna de placa, que é uma cisterna que capta a água do telhado. Só que as casas eram tão precárias que não dava para construir só a cisterna. Então, o Habitat conseguiu recursos para construir casas para as pessoas. E uma vila, um lugar, foi transformado porque um jovem entendeu que ele podia fazer diferença sendo influente. Então, a nossa igreja carrega essa consciência de que, se nós prepararmos a nossa juventude, os nossos adultos, os nossos idosos, os nossos casais, as nossas crianças, para ser influentes, eles podem fazer diferença onde eles estiverem, onde Deus os plantar. E assim, desenvolver as pessoas. E uma outra maneira que a igreja se coloca para cumprir esse propósito é acolher quem está sofrendo. A gente não tem resposta para tudo e a gente não se coloca nesse lugar de quem tem a resposta. Mas a gente aprende com Jesus que, se a gente estiver do lado, já faz uma diferença muito grande. E em tempos como esse, né, que a gente está vivendo, principalmente, né, pastor, eu tenho orado e a gente tem falado muito sobre isso, de nós nos tornarmos uma igreja fortalecida no Senhor, para a gente cumprir a nossa missão, né, em ser igreja. A gente vive já o 2º ano de pandemia, né? A gente teve que adequar tudo. E a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, né? Exatamente. Porque a gente tem uma realidade de um número de pessoas vacinadas crescente, mas os desafios continuam grandes, né? Nessa coisa de apoiar quem está sofrendo ali, e você sabe disso também, as células oferecem esse suporte. Os líderes são pessoas que são treinados para ouvir quem está sofrendo, quem está passando por uma luta, por uma tribulação. Os pastores são treinados para, quando percebem que há alguma necessidade de um acompanhamento profissional, de um psicólogo, de um terapeuta, fazer esse tipo de encaminhamento. E você já teve aqui, né, o Ministério da Ação Social da Igreja, faz um trabalho tão especial de acolhimento a quem não tem só a luta emocional, não tem só a luta da crise, da dificuldade, mas não tem nada, né? Não tem comida, não tem amparo. E assim, o que foi dito aqui da ação social é o que a gente sabe, mas a gente sabe também que muitos membros da igreja, muitos discípulos de Jesus, atendem e socorrem quem precisa sem que ninguém saiba. Então, eu acho que assim, ali, de maneira resumida, a gente tem buscado cumprir esse propósito. Amém. É a nossa missão como igreja, né, pastor? A gente conectado, com clareza de propósito, né, debaixo da mesma visão, alinhado, a gente põe em prática a nossa missão. Eu acho que é por isso que nós estamos aqui, né? E a nossa missão como igreja é tocar a nossa cidade, né? É tocar outros lugares, né? E nós, através de ações práticas, também já conseguimos alcançar isso e realizar algumas ações assim, né? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. A gente tem o Global Kingdom, né? Que nós somos, nós somos parceiro, nossa igreja é parceira, parte né? Disso. Parte disso, o movimento, disso, né? Isso. Na verdade é assim, ali.
A gente está conectado à Igreja Metodista, né? Então, por exemplo, parte dos recursos que nós arrecadamos como igreja são encaminhados para a sede regional da nossa igreja, e ali a Igreja Metodista aqui na 7ª região eclesiástica tem um trabalho de apoio a diversas comunidades pelo estado do Rio de Janeiro, que está aí, né? Região Serrana, Norte, a região dos Lagos. A nossa igreja participa da Igreja Metodista, e a Igreja Metodista parte da Igreja Metodista, tem um trabalho de apoio a pequenas igrejas, a igrejas que necessitam de amparo, de recursos, parte dos nossos recursos está muito ligada a isso, né? Mas eu fui convidado como pastor a participar de uma rede de pastores de igrejas pelo Brasil. Esse é um projeto que liga líderes do mundo inteiro, que tem capítulos em todos os continentes, e é uma rede de amigos, não é uma rede de organizações, né? A nossa igreja está envolvida porque, de alguma maneira, nós estamos envolvidos, eu pessoalmente estou envolvido, e eu estou porque eu sou pastor dessa igreja. Então, e esse grupo tem feito trabalhos muito relevantes também fora do Brasil. Então, nos anos que passaram, houve uma mobilização importante para apoiar, por exemplo, refugiados na Síria. O GKPN fez processo também de construção de casas, construção de espaço para refugiados, construção de escolas. A gente está conectado com o coração, com a alma, com um apoio nesse trabalho. Nesse momento, há um movimento de revitalização de igrejas, né? Há um propósito de revitalizar 1 milhão de igrejas. E nós queremos ser parte disso também, porque nós entendemos que a excelência da igreja e a missão principal da igreja é servir. Porque Jesus, quando veio aqui, ele não procurou um lugar de rei, embora ele fosse rei. Jesus assumiu o lugar de servo. Então, para nós, a igreja existe para servir. E a gente quer estar conectado a isso. E toda vez que o pastor participa, né, e volta contando, compartilhando com a gente tudo que recebeu, né, e foi dito, enfim, isso alcança e toca e os nossos corações também, né? Nós também aqui somos muito abençoados, fazemos parte disso também, desse movimento, e tem sido bênção até aqui, pastor. E essa é a nossa missão, né? E para a gente finalizar, eu queria pedir para o senhor deixar um recado para quem está assistindo a gente hoje, né? Irmãos nossos em Cristo, outras pessoas que estão conhecendo, né? Enfim, o senhor deixa um recadinho para o pessoal. Tá bom. Passou rápido, né? Passou rápido. Não sei se para você aí, mas aqui passou muito rápido. Então, o recado que eu tenho para dar para você tem a ver com esse sentimento de que nós não estamos aqui por acaso. Tem a ver com essa convicção de que Deus nos estabeleceu com um propósito. Você faz parte de um movimento que é maior do que você mesmo. Nós temos a graça de termos sido chamados filhos de Deus. Isso nos habilita para viver e fazer coisas extraordinárias. Sabe, eu, sinceramente, não quero te convencer a ficar orgulhoso da placa da nossa igreja, da Catedral Metodista de Petrópolis. Nós somos muito alegres por fazer parte dessa família. Mas eu quero te dizer que o que nos dá sentido é a presença de Jesus na nossa vida. Jesus é a nossa maior riqueza. E se você é parte dessa família e quer crescer em Jesus, se conecte com a gente. Faça parte disso. Entenda que o reino de Deus vai além das nossas lutas, vai além das nossas dificuldades. Há uma visão, um chamado e um propósito profético sobre a nossa vida. Amém. Vem caminhar conosco, né, Amém. pastor? Amém. Pastor, muito obrigada pela sua participação, foi bênção. Nós vamos ter um próximo programa, né, que nós vamos conseguir destrinchar mais esse tema, né? Tá Enfim, bom. vai ser muito bom e nós esperamos você também no próximo programa. Deus abençoe a sua semana e uma boa noite para todos vocês. Boa noite, gente.